Rádio Viva FM Light, a glória de Deus está aqui. Louvado seja Deus, eu quero saudar os meus queridos e amados irmãos com a gloriosa e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao quadro Tira Dúvidas, um quadro da Rádio Viva FM Light. E você pode contribuir conosco mandando a sua pergunta. Você pode mandar através do nosso e-mail, vivafmlight@gmail.com, ou então através do nosso WhatsApp. O DDD é 27 98181 2929. Vou repetir o WhatsApp. O DDD é 27 98181 2929. E desde já eu quero agradecer imensamente. Obrigado a todos os irmãos que estão enviando as suas perguntas. Nós temos perguntas extremamente profundas à luz da palavra de Deus, mas não importa o tipo de pergunta. O importante é você enviar a pergunta, porque às vezes um outro irmão tem a mesma dúvida que você tem. E nós somos um corpo, nós somos um time, e o Senhor vai nos respondendo à luz da sua palavra. A pergunta que nós vamos responder nesse momento. Pastor, sempre que eu vejo o sinal de Deus no céu colorido, eu chamo de arco-íris. Mas há algum tempo, uma pessoa me corrigiu dizendo que eu não devia chamar assim, pois não é bíblico, mas devo chamar de arco de Deus, pois este é o modo correto e bíblico. Isso está na Bíblia? Meus irmãos, eu também não concordo muito com o termo arco-íris. Não com a palavra arco, mas sim com a palavra íris. Por quê? Irmãos, da onde surgiu essa questão da palavra íris? Íris faz parte da mitologia grega. Ela é uma deusa. Então, meus amados irmãos, vejam só, usaram o nome de alguém que faz parte da mitologia grega, atribuíram a ela o título de deusa e colocaram isso no arco que Deus estabeleceu para o cumprimento dos seus propósitos. Então, meus irmãos, eu também não concordo muito com este termo arco-íris, por mais que nós falamos isso no cotidiano, na nossa vida, mas de fato, meus irmãos, soa muito estranho usar este termo, ainda mais quando nós começamos a conhecer o que de fato quer dizer esta palavra íris. Faz parte, então, da mitologia grega. É o nome, eu vou colocar isso entre aspas, uma deusa. E atribuíram isso ao arco que é do Senhor, a uma aliança de Deus. Mas, meus amados irmãos, também precisamos olhar agora outra coisa. Pegaram também este arco de Deus e estabeleceram sobre um movimento, uma bandeira de um movimento, e este movimento fere a palavra de Deus. Vejam, meus irmãos, o que estão fazendo com aquilo que é o santo de Deus, com aquilo que o Senhor estabeleceu. E nós vamos ler agora, irmãos, na palavra de Deus. Então, realmente, meus irmãos, nós usarmos a palavra arco-íris não soa bem. Mas vamos verificar, irmãos, aonde está isso na Bíblia? Vamos para Gênesis 9, a partir do versículo 11. Vejam bem, meus irmãos, o porquê Deus estabeleceu este arco entre as nuvens, logo após o dilúvio, no tempo de Noé. E o Senhor, então, ele diz, estabeleço, Gênesis 9, 11, amém? Estabeleço minha aliança convosco,
Tudo o que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Isso aqui, irmãos, é importante nós olharmos. Isso aqui é uma promessa de Deus. Nunca mais as coisas serão destruídas pelas águas do dilúvio como foram. O mundo pereceu naquele tempo nas águas do dilúvio. Mas nós vamos encontrar nas cartas a orientação de Deus falando que o final será pelo fogo. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. Isso aqui é uma promessa de Deus. 12. E Deus afirmou: eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras, ou seja, chega aos nossos dias. Colocarei o meu arco nas nuvens, ou seja, o arco de Deus. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós e todos os seres vivos de toda a carne. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos de todas as espécies que vivem sobre a face da terra. Então, meus irmãos, qual seria a expressão correta? O arco de Deus, ou eu costumo chamar de arco da aliança. Arco da aliança. E, de fato, meus irmãos, quando normalmente nós enxergamos a metade ali desta aliança, mas já temos registros de uma aliança completa. Uma aliança completa. Então, o arco da aliança ou o arco de Deus. Essa seria a forma mais correta quando nós olhamos para um dia chuvoso e nós encontramos, então, aquele arco colorido. Então, íris, meus irmãos, foi inventado. Não está na Bíblia. Por mais que talvez, meus irmãos, hoje nós temos muitas traduções novas de Bíblia surgindo, e diga-se de passagem que muitas vezes essas Bíblias são para agradar o gosto de alguns alguns leitores, mas sai fora daquilo que é a palavra original de Deus. Então, meus irmãos, eu creio, quando nós olhamos para a palavra de Deus, que o termo correto é arco de Deus ou então arco da aliança. Então, por isso, eu preciso concordar com quem fez esta pergunta. Há algum tempo, uma pessoa me corrigiu dizendo que eu não devia chamar assim, pois não é bíblico. E, de fato, não é bíblico. Arco-íris não é bíblico. Agora, arco de Deus, como nós lemos, ou o arco da aliança, porque Deus diz, este é o meu arco, então é o arco de Deus. Mas, infelizmente, usaram também o arco de Deus, ou o arco da aliança, para outros fins, como uma bandeira de um movimento que fere a palavra de Deus. Meus irmãos, espero que com esta pequena passagem bíblica, a dúvida ela possa ter sido sanada aqui. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.